Bom dia, Bom dia, Fê. bom dia. Bom dia para cada um. Bom dia, bom dia. Que nós possamos começar essa manhã colocando o nosso coração na presença de Deus. Mais uma semana que nós possamos começar essa sexta-feira com uma presença sobrenatural na nossa casa, no nosso coração, nos nossos pensamentos. Nós queremos viver mais de Deus. Bom dia, Ieda. Nós queremos viver mais do que Deus tem para nós. Nós queremos agradecer porque Deus cuida de cada detalhe, cada detalhe. Cris, que alegria você aqui. Que nós possamos olhar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Que nós possamos pedir visão para tudo aquilo que Ele vai fazer. Senhor, queremos pedir, abre a nossa visão para enxergar aquilo que o Senhor tem para nós. Acalma nosso coração nessa manhã. Traz uma paz sobrenatural, um ânimo novo. Nós te pedimos, vem Espírito Santo, vem nesse lugar. Traz uma paz. Não a paz do mundo, mas a paz que excede todo entendimento. Que não é sobre o que nós enxergamos ou sobre o que nós possamos prever, mas é sobre a tua bondade. É sobre tudo aquilo que o Senhor já preparou para nós. Abre nossos olhos. Desperta o nosso coração. Desperta um ânimo novo em nós. Nós queremos sentir um pouco mais de Ti. Ativa o nosso buscador para que nós possamos olhar na direção certa. Vá agora, Senhor, busca cada homem, cada mulher de fé. Mari, bem-vinda. Busca cada homem, cada mulher de fé nessa manhã. Senhor, desperta cada um. Que você possa chamar cada um assim como você chamou Samuel. Samuel, seja insistente. Até que nós possamos despertar e dizer, fala, Senhor, que o teu servo te escuta. Então chama cada um, Senhor, nessa manhã. Que nós sejamos atraídos pelo teu amor. Que nós sejamos atraídos por todos os princípios que o Senhor tem nos ensinado. Senhor, que tudo aquilo que nós chegamos aqui com o coração necessitado, seja, Senhor, transbordante a tua medida. Senhor, que o Senhor possa entregar muito além do que nós podemos pedir. Mas nós estamos aqui também, Senhor, em nome de tantos outros. Senhor, olha pelo mundo, Senhor. Que você possa trazer paz para as famílias que estão desesperadas nesse momento. Senhor, nós queremos te pedir por todos os casais que estão quebrados. Nós pedimos, toca o coração, Senhor, de cada um, restitui todas as coisas. Nós queremos te pedir por todas as pessoas que estão vivendo sensações de pânico, de depressão. Nós te pedimos, cessa agora. Senhor, tantas pessoas com enfermidades, chega até elas. Senhor, eu quero colocar particularmente a vida da Silvia nas tuas mãos, Senhor. Senhor é o médico dos médicos. Cura todas as coisas, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor nos conduza no nosso trabalho. Senhor, abra portas que ninguém feche. Que o Senhor feche as portas que ninguém abre.
que nós possamos andar apenas pelos teus caminhos. Pedimos pelo senhor Fred, que está em cirurgia, que você possa ir lá, Senhor. E que haja uma unção de cura naquele hospital. Porque onde o Senhor passa, nada mais fica igual. Onde o Senhor passa, tudo se transforma. Onde o Senhor passa, pessoas se tornam livres. Onde o Senhor passa, aleijados começam a andar. Onde o Senhor passa, pessoas prostradas começam a saltar de alegria. Onde o Senhor passa, cegos vêm. Onde o Senhor passa, nada mais é como antes. Senhor, nós não queremos mais ser como antes. Porque depois que o Senhor passa, nada mais é igual, nada mais é igual. Então nós queremos receber da tua presença, nós queremos ouvir a salvação, entra na sua casa. Senhor, nós não queremos melhorar, nós queremos ser transformados. Dá-nos uma forma nova de viver, uma forma nova de pensar, uma forma nova de reagir, uma forma nova de ser. Restitui em nós, Senhor, a versão original, o amor original. Nós queremos, Senhor, onde o Senhor... Então passa aqui agora, Jesus. Passa aqui na nossa casa, passa aqui no nosso prédio, passa aqui, Senhor. Passa agora. Que tudo seja transformado em nós, que tudo seja transformado. Senhor, nós queremos dizer, usar a nossa fé. Assim como aquela mulher que dizia, se apenas eu tocar em teu manto. Que nós possamos dizer, Senhor, se eu apenas tocar em teu manto nessa eu serei curado. Cada um sabe da cura que precisa, cada um sabe o que dentro do seu coração precisa ser curado. Aonde vaza a vida em mim e em você, aonde vaza a vida. Se é pelo teu gênio, se é pela tua impulsividade, se vaza a vida por relacionamento, se vaza a vida pela preguiça, se vaza a vida pela tristeza. Cada um sabe aonde a vida tem vazado e impedido você de crescer, evoluir. Aquela senhora, a hemorroísa, vazava a vida dela. Ela chega até uma etapa da mocidade, quando ela fica moça, uma hemorragia toma. Quantas vezes a gente chega até um nível e depois a vida vaza e a gente não consegue andar, a gente não consegue evoluir, parece que as coisas não acontecem. E aquela mulher, ela já não podia evoluir nos relacionamentos, porque ela era impedida de se relacionar, já que ela tinha uma hemorragia. Aquela mulher, ela era impedida de ter uma maternidade, porque ela tinha uma hemorragia. Aquela mulher era impedida de crescer espiritualmente, porque ela já não podia entrar no templo, porque ela era vista como impura. Aquela mulher já não podia evoluir no trabalho dela, porque tudo que ela fosse fazer, as pessoas viam que tudo que ela tocasse se tornava impuro. Mas pega essa chave. Essa mulher, tudo que ela tocava se tornava impuro. Mas qual é a palavra que ela pensa? Se eu apenas tocar em suas mãos. Aquilo que ela não podia fazer. Imagina, ela não podia tocar em nada, ela não podia varrer a casa, ela não podia arrumar as coisas, porque tudo aquilo que ela tocava naquela época era visto como impuro. Mas ela pensa que há um lugar que ela pode tocar, que ela não tem poder para tornar impuro. Mas ao contrário,
Se ela tocar, aquilo que é visto como impuro nela será transformado. Às vezes a gente pensa que a gente não pode se aproximar de Deus, que eu não posso tocar Deus, porque eu sou impuro, porque as coisas que eu tenho feito têm sido desorganizadas, que as coisas que eu tenho feito talvez não tenham agradado o coração de Deus. Mas aquela mulher que tudo que ela tocava era impuro tinha um lugar que ela pensa, se eu apenas tocar isso. Imagina que ela nem podia contar e pedir para Jesus o que ela precisava ser curada, porque se ela dissesse, a multidão ia banir ela de estar lá. Imagina que você vai dizer, eu tenho coronavírus. Né? As pessoas vão falar, sai daqui, o que você está fazendo aqui? Agora imagina, ela tinha uma vivência que eles achavam que era uma impureza muito grande por uma maldição, por um castigo. E que tudo que ela tocava ficava impuro, então ela era altamente contagiosa. Como ela ia dizer o que ela precisava ser curada? Como ela ia dizer na frente de todo mundo algo que ela precisava? Mas ela precisava mais do que os próprios julgamentos, ela precisava mais do que as próprias impossibilidades, ela precisava mais do que aquilo que as pessoas podiam dizer para ela não está lá. Ela levava a sério o que ela precisava. Ela já não queria mais viver do mesmo jeito. Que era um não viver, sobreviver. Era apenas um sobreviver. E talvez ela tenha até confiado isso a uma amiga, a alguém que ela conversava, ou que vivia com ela. Eu preciso ir lá. Falaram sobre esse tal Jesus e ela pensava, eu preciso ir lá. Se ele está curando todo mundo, acho que ele pode me curar, E aí eu penso que a pessoa que deve ter conversado com ela deve ter dito assim, mas viu, como é que você vai pedir para ele isso? Se você não pode chegar na presença das pessoas, como é que você vai sair daqui e lá? As pessoas vão te apedrejar. Como você vai dizer isso na frente de todo mundo? Como você vai falar? Eu imagino que essa mulher dizia, mas eu preciso, se existe alguém que cura, eu preciso. Mas como você vai falar com ele? Se é tão grave o que você tem, se é tão sério aquilo que você carrega. E aí, então, ela pensa dentro do coração dela, se eu a menos tocar em suas vestes. E essa mulher, ela tá tão determinada a alcançar a cura, que ela precisa chegar até ele. Ela precisa tocar nas vestes dele. Mas imagina ela, o medo que ela tava, porque ela não podia tocar em mais ninguém, porque ela acreditava nisso, que tudo que ela tocava se tornava impuro, menos ele. Então eu imagino ela andando assim, com o braço encolhido, como ela devia ter aprendido a andar na vida, com o braço encolhido, com medo de tocar os outros. Eu imagino que ela deve ter ido com um manto cobrindo para que as pessoas não vissem muito bem que era ela que estava ali, mas ela precisava. E tinha uma multidão andando atrás de Jesus. E ela lá toda coberta, encolhida, e ela olhava, ela ia seguindo a multidão e ela ia tentando chegar. E eu imagino o coração dela batendo forte, e ela repetia para ela mesma: se eu ao menos tocar nas vestes, se eu ao menos tocar nas vestes, se eu ao menos tocar nas vestes. E as pessoas empurrando, talvez uma outra parte do coração dela dizia: você não vai conseguir chegar lá. Não é para você. Nunca ninguém falou sobre uma cura dessas. Já falou sobre curar cego, mas nunca ninguém falou sobre curar de uma impureza. De uma vida que vaza.
Mas eu acho que dentro dela a vontade de ser curada, de poder viver a vida, de poder crescer, todas as áreas da vida dela estavam paralisadas. Talvez você possa pensar quantas áreas da minha vida está paralisado, não é uma só, parece que tudo tem paralisado. A minha área emocional, a minha área espiritual, a minha área de relacionamento, a minha área do trabalho. Ela era uma mulher que tinha toda a vida paralisada. Vazava a vida dela. E ela começou a andar no meio da multidão, encolhida, e ela tentava chegar, e ela tentava chegar. E quando Jesus está passando, e justo no dia que ele está andando com o cara mais importante da cidade, como iam olhar para ela? Eu imagino a hora que ela começou a ouvir as vozes, ele tá com Jairo, ele tá com Jairo. Ela, talvez dentro dela pensou, não, então tem alguém mais importante que eu. Talvez se fosse eu e você, e falasse, não, ele tá lá com alguém mais importante. Talvez você voltaria para casa e falaria, hoje não é meu dia, vou tentar outro dia. Hoje não é meu dia, vou tentar outro dia. Mas ela não. Ela estava determinada a ser curada. Ela falou, mas não tem a ver com Jairo. Tem a ver com Jesus, tem a ver com esse homem que pode me curar. E sabe qual é a questão? Ela não tinha lido o evangelho ainda, porque ele nem tinha sido escrito. Ela nem sabia de tudo aquilo que a gente sabia que ele tinha feito. Ela só tinha escutado que tinha alguém que tinha poder para curar. Que tinha um tal de Jesus que curava todas as coisas. Então ela vai, e a hora que ela chega perto, aquela voz começa a crescer dentro dela, se ao menos eu tocar em suas vestes, se ao menos eu tocar em suas vestes, e ela vai driblando os pensamentos de dentro, as condenações internas. As pessoas vão entrando na frente e ela de repente toca nas vestes. E eu amo essa passagem porque quando ela toca nas vestes, Jesus diz, alguém me tocou. Tem alguns momentos que pessoas chegam para falar com Jesus, tem outros momentos que ele vai até pessoas para falar com elas, mas tem hora que a fé das pessoas é tão incrível que elas tocam Jesus. E quando ele diz alguém me tocou, os outros que estão ali com ele falam, Jesus, você tá maluco? Tá todo mundo relando em você. Tá todo mundo te tocando. Ele falou, não, você não entendeu. Alguém tocou meu coração. Alguém tocou meu coração. E aí ele traduz o que é a fé. Ele diz, eu senti um poder sair de mim. Olha o que é a fé. A fé é acessar o que Deus já tem disponível para nós. E ali, Jesus, ele está ensinando um princípio importante para nós, porque se ele é Deus e ele sabe de todas as coisas, porque ele para e diz, alguém me tocou? Mas a gente já viu sobre isso, quando Jesus ou Deus faz uma pergunta, é para que a gente possa perceber que tem uma direção diferente acontecendo ali. E quando ele pergunta, alguém me tocou? Ele não está perguntando quem, ele está contando o princípio de que há pessoas que tocam Jesus com tamanha fé, que mesmo sem ele dizer uma palavra, elas conseguem acessar e o poder sair imediatamente dele. E o poder sair imediatamente dele. Não foi a hora que ele voltou, que ele curou aquela mulher. Foi a hora que ela tocou, porque assim é a fé dela. Um poder saiu dele. E ele volta para olhar, e ele vai mostrar para todos quem era que estava ali, que foi curada. Então não é que ele não sabia, tanto que ele volta. E ele sabe quem é. Mas ele está ensinando para nós de que se a gente tiver a fé dessa mulher, se ao menos a gente tocar nas vestes dele,
um poder sai de Deus. Fé é a mão que toca o manto. E o poder de Deus começa então a agir em nós. Que nós possamos ousar ser como essa mulher nessa manhã. E talvez você dentro do seu coração tá dizendo, mas com ela era mais fácil. Com ela era mais fácil porque ela estava vendo Jesus passar. Eu não sei onde ele está, Fernanda. Qual é o manto que eu tenho que... Talvez no seu coração você está fazendo essas perguntas. Qual é o manto que eu tenho que tocar? Ela pelo menos via Jesus passar. Eu quero contar para você que muitas pessoas viam Jesus passar. Milhares de pessoas viam Jesus passar. Mas uma mulher tinha fé e disse, se ao menos eu tocar nas vestes. Muitas pessoas tocavam nas vestes dele, não tinha a ver com tocar o manto, não tinha a ver com tocar o manto, tinha a ver com a fé de acessar aquilo que Deus tinha poder para fazer. O milagre não estava no manto, o milagre estava na fé. Então, que você possa dizer para Deus, se ao menos, Deus, se ao menos eu fizer uma oração, você tem poder para me tocar. Que bom que você chegou, Carol. Se eu ao menos puder estar na tua presença, você pode me curar. Que você tenha uma fé nesse momento que possa acessar o sobrenatural que já está disponível para mim e para você. Que você possa dar um pequeno passo de fé nessa manhã. Quantas pessoas têm sido curadas? Algumas pessoas me escreveram ontem de que pediram uma resposta para Deus. E Deus respondeu. Ali no Mulheres de Fé de ontem, pessoas têm escrito sobre curas. Não tem a ver com mulheres de fé, assim como tem a ver com o manto. Tinha a ver com a gente poder assumir exatamente o nome que Deus nos deu. Somos homens e mulheres de fé, constituídos pela fé. É a fé que traz acesso a tudo aquilo que Deus já tem disponível para nós. A fé é acessar o que Deus já deu. Que a gente possa acessar aquilo que Deus já nos deu. Começa a dizer para Ele, Deus, eu quero. Senhor, eu quero que você ouse ser como aquela mulher e diz, se ao menos Deus, eu falar contigo, você pode me curar. Se você disse que o Espírito Santo estaria entre nós, você disse quando 2 ou mais estiverem unidos, em meu nome eu estarei lá. E nós queremos a tua presença. Que você possa trazer intensidade no teu coração. Hoje Ele quer liberar todas as áreas da sua vida, assim como Ele fez com essa mulher. Todas as áreas. Que a gente possa ter vida abundante em todas as áreas da nossa vida. Nós queremos. Toca, Senhor, um pouco. Toca em nós. E nós queremos ousar ser como essa mulher. Nós queremos hoje tocar o teu coração. Nós queremos tocar o teu coração com a nossa fé. Que você peça ajuda para o Espírito Santo. Talvez você possa dizer, eu não sei fazer isso. Eu não sei fazer isso. Eu não sei como tocar Deus. Eu não sei como tocar o coração de Deus. Eu não sei falar palavras. Eu não sei. Essa mulher não disse nada. Ela não podia dizer. Mas ela queria tanto. Pede ajuda para o Espírito Santo.
Ensina a ter uma fé. Ensina a ter uma fé que toca o teu coração. Ensina. Intercede junto comigo. Vai lá. Ele é o Paráclito, intercessor. Que nós possamos ousar. Vem, Espírito Santo. Ensina-nos. Nós temos sede. A vida vaza de tantos corações. Nós queremos te pedir, Espírito Santo. Traz vida e vida abundante. Nós não queremos que a vida vaze sem que nada aconteça. Nós queremos que a vida passe sem que a gente realize tudo aquilo que você tem para nós. Nós não queremos ficar no mesmo lugar. Nós queremos evoluir. Nós queremos viver uma vida incrível. Não só contigo, mas através de você. Nos nossos relacionamentos, nas nossas famílias, nos nossos trabalhos, nas nossas comunidades. Nós queremos, Deus, que nós possamos tocar em suas vestes. Eu quero pedir para que você possa tocar nas vestes de Deus nessa manhã. Que você possa ousar. Que você possa ousar ir um pouco mais além. Essa mulher tinha um monte de impedimentos, talvez você tenha outros tantos na sua cabeça. Mas que você passe por todos eles. E que você possa também mandar os seus aviõezinhos. Mas que isso não te distraia. Que isso só seja um jeito de ajudar mais alguém que precisa. Mais alguém que precisa. Nessa manhã de cura. Mais alguém que precisa nessa manhã de uma presença sobrenatural de Deus. Mais alguém que talvez tenha dito como essa mulher e está paralisado em tantas vivências. Que nós possamos ousar chegar mais perto dele e acessar o poder que sai de Deus, mesmo sem ele dar uma palavra. Que nós possamos aprender com essa mulher a força do nosso querer e da nossa fé. Então, enquanto Elaine canta essa canção, que você não se distraia, que você faça tudo como um ato de oração, de entrega para Deus, de acesso a Ele. E que você possa também transbordar isso, porque essa mulher não era só para ela. Eu imagino a família incrível que ela deve ter construído, a história como ela contava para os filhos. Eu imagino como essa mulher começou a trabalhar cantando no dia seguinte, como ela sabia que agora ela precisava contribuir tantos anos que ela ficou parada. Eu imagino como essa mulher ia no templo louvar e diziam: vocês sabem o que ele pode fazer, porque vocês continuam no mesmo lugar se ele está aqui, porque vocês continuam fazendo as mesmas coisas se ele já liberou vida incrível. Eu imagino que essa mulher nunca mais deixou mais ninguém viver à toa um dia depois do outro. Eu imagino que essa mulher começou a dizer: ei, vocês precisam acessar mais de Deus, ele tem mais vida que você. Sabe quanto tempo eu quis viver e contribuir, trazer vida? Sabe quanto tempo eu fiquei impedida? Os meus braços, eu não podia tocar em nada. Agora eu quero tocar, porque quando eu toquei nas vestes dele, o próprio poder de Deus veio até mim. Agora tudo que eu toco, eu posso multiplicar. Tudo que eu toco, eu posso trazer a própria presença de Deus. Porque ele tocou em mim. Ele pôde fazer tudo novo. Então, que depois que a gente toque Deus, a gente não volte para o mesmo lugar, a gente não volte a fazer as mesmas coisas, mas que a gente possa sair como essa mulher, levando vida, vida em abundância, tem mais vida para nós. A gente não pode viver apenas quando acaba às 6 da tarde da sexta-feira. A gente precisa viver cada minuto como um dia incrível. Ontem eu gravei um story falando sobre isso, qual é a obra que a gente tem apresentado, como a gente tem feito isso, qual é a obra que a gente carrega no nosso coração.
Que a gente possa se preparar para receber tudo aquilo que Deus tem para nós. Que você ouça. Que você ouse tirar poder de Deus nessa manhã. Meu Senhor, eu te ofereço a dor que existe hoje em mim e parece não ter fim. Teu olhar sem forças vem te buscar, em tuas mãos vou me esconder para depois poder nascer. Hoje eu sei, eu não vejo nada além, só tua palavra vem e me sustenta. Mesma paz já deixou meu coração. Não quero que a ilusão me maltrate mais. Vitória é o que vem depois da cruz e ninguém há de condenar. Que teu amor tocar. Vitória é o que vem depois da cruz e ninguém há de condenar, porque o teu amor tocar. Meu Senhor, eu te ofereço a dor que existe em mim, que parece não ter fim. Teu olhar sem forças vem te buscar, em tuas mãos vou me esconder para depois poder nascer. Hoje eu sei, eu não vejo nada além, só tua palavra vem e me sustenta. Mesma paz já deixou meu coração. Não quero que a ilusão me maltrate mais. Vitória é o que vem depois da cruz e ninguém há de condenar, porque o teu amor é. Vitória é o que vem depois da cruz e ninguém há de condenar, porque teu amor tocar. Vitória é o que vem depois da cruz e ninguém há de condenar, porque o teu amor tocar. Vitória. Como que a gente pode começar a cantar? Como a gente pode contar vitória? Como você pode contar para você mesmo, para o teu problema, para as suas vivências, para a tua preocupação, para aquilo que você colocou nas mãos de Deus agora? Você pode dizer vitória, vitória. Como você pode dizer? Então era para você, né? Porque a gente estava aqui fazendo oração para que Deus despertasse os homens e mulheres de fé, né? A Neia está escrevendo aqui que ela estava dormindo e sonhando
que ela ia perder a hora, né, de ouvir a palavra de Deus. E aí ela despertou. Que a gente possa começar a cantar a vitória. Você possa contar para o teu coração, vitória. Vitória porque ele chegou. Vitória porque ele quer. Vitória porque ele fez. Vitória porque você tem a parceria com Deus. Vitória, que você possa começar a celebrar a tua vitória. Mas sabe de uma coisa? Aquela mulher, ela não podia ver se ela tinha parado o fluxo de sangue naquela hora. Mas sabe o que aconteceu? Ela já foi gritando vitória, porque ela sabia com quem ela tinha se encontrado. O que eu acho mais incrível dos heróis da fé é que eles gritam vitória antes de ver aquilo que é a resposta de Deus. A gente já falou várias vezes aqui do exército que foi cantando vitória antes de chegar lá. Não foram as pessoas com armas de guerra, elas foram com instrumentos cantando vitória, porque Deus tinha dito que daria vitória, então eles foram cantando vitória. Porque o que é loucura para os homens é sabedoria para Deus. Que você possa começar a celebrar a tua vitória. Talvez tenha uma voz dentro de você que diz, mas é impossível, mas aqui está o Deus do impossível. Que nós possamos ousar a ter uma fé como daquela mulher. Essa música que a Elaine cantou, ela é da Ziza Fernandes, e ela compôs no dia que o ex-namorado dela estava casando. E ela só tinha dor dentro dela. Ela só tinha dor dentro dela. Mas ao invés dela ir para qualquer outro lugar, dela ir para um bar, dela tomar um Rivotril, dela botar um sertanejo para chorar as mágoas dela, ela foi pro quarto de guerra dela. Ela foi pro quarto de guerra dela compor uma música para dizer, Deus, eu te ofereço a dor porque eu só tenho dor. Quantas vezes a gente fala isso para Deus? Deus, eu te ofereço dor porque hoje eu só tenho dor. Mas ela ofereceu. E ela tá falando, eu não quero mais ficar iludida, eu não quero mais esperar uma coisa que não vem. E o maior sonho da vida dela era esse. E ela tava lá, eu não quero mais ficar iludida. Não quero. Quero que você me prometa um negócio que você não vai me dar. Talvez você já tenha falado assim com Deus. Deus, eu tenho medo de ficar iludida e se não acontecer. Mas aí, eu imagino que no meio da canção, o Espírito Santo toma o coração dela. E agora é ele que está respondendo através dela. Vitória é o que vem depois da cruz. A história não acaba na cruz. A história não acaba na entrega. A história não acaba quando Daniel entra na cova dos leões. A história não acaba quando aqueles 3 homens entram na fornalha. A história não acaba quando Jesus está sendo crucificado. Esse não é o final da história. Então ele fala, dá para você celebrar a vitória. Eu imagino que ela deve ter sido tomada ali, né, naquele piano. E ela deve ter sido tomada como vitória. E ela começa a cantar vitória. Eu imagino as pessoas, né? Que será que ela tá cantando? Ela não falou que ela só tinha dor. Agora ela canta vitória. Essa era a parte da parceria que o próprio Deus já dava para ela. Que a gente possa cantar a vitória. Cantar a vitória depois de um tempo de pandemia, que a gente possa cantar a vitória de tudo aquilo que Deus fará na minha e na sua vida, que a gente possa celebrar a vitória de Deus para tantas coisas que estão no nosso coração e talvez a gente não está enxergando. Que você possa celebrar a vitória no teu impossível. E hoje eu vou falar bem rápido algo que eu fiquei pensando hoje. Eu tenho aprendido um pouco sobre isso, mas hoje é como se as coisas fossem também ficando mais claras.
Hoje nós vamos falar sobre o princípio da multiplicação. Deus, ele não, a gente tem falado sobre isso, Deus não é mágico, ele não faz mágica. Porque toda mágica é um engano. Quando você acha uma mágica incrível, é porque ela conseguiu te enganar bem, né? Porque ela te chamou a atenção para um lugar enquanto estava acontecendo outra coisa, né? Então, a mágica é um engano da nossa percepção, da nossa mente. Então, se você já aprendeu a fazer mágicas, né? Ele vai falar, ó, enquanto você faz um movimento com essa mão, para as pessoas não olharem essa, você vai fazendo isso enquanto, né? Deus, ele não faz mágicas porque ele não quer nos distrair de outra coisa que está acontecendo, ao contrário, ele quer chamar a atenção, porque ele respeita os princípios que ele tem. Ele respeita e ele quer mostrar exatamente como a gente pode fazer da mesma forma, né? Porque ele diz, vocês farão coisas maiores do que eu. Então ele está ensinando quais são os princípios que a gente precisa. Quais são os princípios para que a gente faça as mesmas coisas ou maiores. E tem um grande princípio na multiplicação, né? Que ele nos acorda. O princípio da multiplicação é a doação. O princípio da multiplicação é a doação. Então, como a gente multiplica? Hoje eu trabalho no meio empresarial, eu trabalho com empreendedores e a gente também fala sobre esse é um tempo que você precisa olhar para um negócio exponencial. O que vai te trazer retorno é você conseguir escalar. O que é isso, né? É quando você consegue fazer algo que multiplique, né? Que seja de uma forma que comece a multiplicar, multiplicar, multiplicar. Ah, você não é dono de um táxi agora, então você faz um aplicativo que é um Uber, e isso começa a multiplicar em todos os lugares, né? Então, quando a gente está falando no mundo dos negócios, ou mesmo no mundo das finanças, você vai falar sobre multiplicação, é isso que vai gerar resultado a longo prazo. Mas o princípio da multiplicação, como você pode fazer para ter um princípio da multiplicação? A gente começou a falar da hemorroísa, que eu nem sabia que eu ia falar sobre ela hoje, né? Mas da vida abundante. O primeiro princípio da multiplicação é a doação. A natureza, ela fala sobre isso, né? A natureza, ela fala sobre isso. Imagina que você tem, né? A gente já falou bastante, imagina que você tem um fruto na sua mão, né? Você tem uma laranja na sua mão. Dentro do fruto mora a própria multiplicação dele. Dentro do fruto mora a própria multiplicação dele, que é a semente. Então, o mais incrível de um fruto é que ele carrega dentro dele os próximos frutos. O mais incrível de um fruto é que ele carrega dentro dele os próximos frutos, e não é um. Ontem eu li que em uma semente de maçã carrega mais ou menos uma árvore que vai dar por vez 150 maçãs por vez. Então, olha o princípio da multiplicação ali. Então, a maior beleza do fruto é que ele carrega dentro dele a possibilidade dele se multiplicar. Quando às vezes a gente quer... A gente já falou daquele pregador que fala, tem gente que desperdiça a vida só com ele mesmo. Por que ele está falando isso? Por que tem gente que desperdiça a vida só com ele mesmo? Porque só come o fruto. E acaba. Agora você imagina quantas laranjas, quantas vidas, se você pudesse plantar aquela semente. Se você pudesse plantar aquilo que carrega. Então, dentro de nós, o que vai fazer com que as coisas se multipliquem, os frutos que Deus coloca em nós, os dons do Espírito, o que vai fazer com que multiplique é a gente poder contribuir, é você poder doar. Então, se a gente for pensar, né, o Thiago Nigro, que é hoje um dos caras que é um grande influenciador de finanças, ele fala sobre o milho, né? Ele fala uma semente em uma espiga de milho, né? Há mais ou menos 1000 sementes.
em uma espiga de milho há mais ou menos 1000 sementes, que é a possibilidade de você plantar um milharal inteiro. Mas olha como Deus é bom, né? Por que ele traz esse princípio para nós? Para multiplicar, precisa doar, porque a própria palavra dele diz: dai e vos será dado. Dai e vos será dado. Não é receber e aquilo que você receber, você vai dar. Não. É dai e vos será dado. É exatamente isso que ele está dizendo. Dai e vos será dado. Por que ele está falando isso sobre o nosso coração? Existe um princípio que já estava ali na natureza e as pessoas não viam e a gente não se despertava. Porque a hora que você planta a semente é dali que vai sair todos esses frutos. A hora que você dá, você começa a estabelecer a tua parceria com Deus. Como é que eu dou algo que eu não recebi? Como é que eu dou algo que eu não recebi? Porque se poderia ser receber e aí dá e aí você vai receber de volta. Não é isso que está escrito. Está escrito dá e você será dado. Mas por que está escrito dai primeiro? Porque você precisa da parceria com Deus. Porque a hora que você se coloca à disposição, ele multiplica. Você entrega 5 pães e 2 peixes. E ele alimenta 5.000 homens e sobra 12 cestos. Você entrega água e ele multiplica vinho. Ele teve 2 multiplicações de pães, né? Na palavra, só na palavra, né? 2 vezes. O quanto que existe. E qual era a primeira coisa que as pessoas faziam? Ele não fazia assim, pão do nada. Não é mais como no deserto, né? Que caía pão do céu. Não, agora Jesus ele está querendo ensinar um princípio para nós, que é o princípio de como a gente pode multiplicar. De como a gente pode multiplicar aquilo que Deus tem colocado. Então, talvez você está aí pedindo para Deus te dar algo. Quando Ele está falando, começa a dar. Foi exatamente assim comigo. Eu já contei isso para vocês várias vezes. Quando eu acordei dizendo, Deus, está faltando isso, está faltando isso, está faltando isso. Ah. E esse já é um pedala. Agora mesmo para mim, porque hoje de manhã eu falei, ai Deus, está faltando a natureza. Eu abro a janela, só vejo o prédio aqui, né? Tá faltando aquela natureza. Mas olha o que ele tá falando, né? Um dia que eu acordei falando, fazendo minha lista do que faltava, Deus falou para mim, Fernanda, começa a entregar o que você tá pedindo. Volta para o princípio, dai e vos será dado. Salomão, que foi o rei mais rico de todos os tempos, ele começou dando. A própria oração dele é sabedoria para que eu possa contribuir para esse povo. Então, o princípio da multiplicação é a doação. O princípio da multiplicação é a doação. Mas olha o que a palavra diz. Então, isso não é uma cilada, né? Como a gente está falando, às vezes a gente quer educar nossos filhos, né? E a gente faz uma chantagem assim, né? E fala assim, então, se você emprestar para o seu irmão, eu vou dar alguma coisa para você. Né? Porque a gente quer ensinar. E aí a gente fala, se você fizer isso, eu vou dar isso. Né? Então, mas olha o que Deus não está fazendo uma chantagem. Né? Porque daí talvez você fica pensando, então eu tenho que dar para daí eu receber. Não é uma chantagem que ele... Então agora você merece receber. Não é assim que Deus trabalha, porque Deus trabalha com a moeda do mérito. O princípio que Deus está querendo falar ao nosso coração é que a hora que você dá, você percebe que você já tem, que ele coloca nas tuas mãos. E a hora que você faz isso, e você se predispõe agora não a ter, a contribuir. Por isso que eu tenho falado tanto sobre propósito, né? Porque quando você se predispõe a contribuir, você sai do lugar da carência. Você sai do lugar do buraco, você sai do lugar do que eu preciso, para o lugar do eu posso oferecer, eu sirvo. Você é tomado pelo próprio amor de Deus, porque você pode pensar, mas essa semente, Fernanda, você já falou, se eu colocar a semente no copo não vai acontecer nada. Não, é a semente que se doa em contribuição. E é a própria terra, é a própria parceria com Deus que vai
dá os nutrientes para gerar os próximos frutos, os próximos frutos, os próximos frutos. Não é a moeda do mérito, é a moeda da gente poder ser livre das nossas carências, das nossas necessidades, do nosso ego de eu preciso possuir, eu preciso ter. O Mia Couto, ele diz, o problema do mundo é que ele cria ricos e não riqueza. E o rico que ele está falando é nesse sentido do eu quero acumular, eu quero ficar só para mim. É da necessidade egoísta de eu precisar segurar tudo para mim. Gerar riqueza, gerar pessoas que contribuam mais. Eu conheço grandes empresários que eu quero mais é que eles cresçam, porque eles ajudam muito mais. Que eles vão oferecer mais empregos, mais condições, são pessoas que sabem gerir, porque o que coloca na mão deles não fala, agora eu vou guardar, o que coloca na mão deles, eles falam, vou multiplicar, eu vou multiplicar, eu vou multiplicar. Qual tem sido o nosso pensamento? Você tem multiplicado as palavras de Deus, os dons de Deus, você tem multiplicado na tua vida, você tem guardado só para você, com medo de acabar. Dai e vos será dado, porque a multiplicação, ela vem quando a gente entende que existe uma parceria com Deus, que a gente dá um passo e Ele coloca ali, Ele multiplica, e olha como a palavra continua, como Deus é um lindão. Uma medida, calcada, sacudida, transbordante. Sabe quando você vai comer pipoca, né? Sabe quando você vai comer pipoca? Se é aquele cinema que você pagou caro da pipoca, dói o coração, né? Meu irmão até falou pra mim, Fernanda, você acha muito chato eu estourar a pipoca em casa e levar no cinema? Porque eu vou pagar 20 conto numa pipoca que eu pago 2, né? Então, sabe aquela pipoca cara que dói no seu coração, né? Sabe quando o cara vai lá e ele chacoalha o pacote, ele empurra para caber mais? Então é uma medida calcada, sacudida, para caber mais. Eu quero pôr mais, eu quero transbordar, porque Deus entende que aqueles que multiplicam não seguram para eles, eles estão contribuindo, eles estão entregando. Não vai ficar só neles, eles vão trazer multiplicação. E a história de Deus nunca é para uma pessoa só, é para toda uma geração. Então, Deus está querendo dizer para nós, eu preciso multiplicar, eu quero multiplicar em vocês, e cada um de vocês comecem a doar, comecem a oferecer. Aí, tem gente que já pensou nisso 1000 vezes, em oferecer ou em levar a pipoca. Né? Vamos plantar um pé de milho na frente do cinema. Que a gente possa fazer, né, essa experiência da gente começar a entregar o que a gente está pedindo. Que a gente possa ter a experiência de contribuir. Porque se a própria natureza funciona assim, a gente deve prestar atenção. Um fruto que fica fechado nele mesmo, querendo ser um fruto bonito, nunca vai poder multiplicar tudo que ele carrega. Porque aquele fruto é só o começo de tudo que pode ser multiplicado através dele. De tudo que pode ser multiplicado através dele. O fruto, o gostoso, a experiência, é só o começo de tudo que Deus pode fazer e multiplicar através de cada um de nós. Que a gente possa receber essa missão da multiplicação. Que o nosso coração seja mudado em contribuição. Isso não tem a ver com não poder ter. Tem a ver que o começo de um ter livre, calcado, transbordante é o quanto você contribui. O que gera valor é contribuição. Que nós possamos se preparar e dar o nosso passo nessa parceria, entregando o melhor que a gente tem e preparando para que o saco da pipoca comece a aumentar. Para que a gente receba um milharal inteiro ali. Um milharal inteiro. Porque começa a transbordar em nós a própria graça de Deus. Ele está ensinando a gente a ter um coração como o dele. Um coração da graça. Um coração que se oferece para multiplicar. Que a gente possa
receber, se atentar e sermos grandes, grandes multiplicadores do reino de Deus e da vida transbordante dele. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por mais essa semana. O Senhor tem nos chamado a nos colocar em movimento. O Senhor tem nos chamado a darmos passos, mesmo que pequenos, mas passos de fé em fé. Nós queremos te agradecer por isso, Deus. E o Senhor termina a semana dizendo que o que o Senhor vai fazer é muito maior, é transbordante. Mas nós precisamos entender o princípio de como as coisas se multiplicam. Então, Senhor, ensina cada um de nós a ter um coração transbordante. Um coração que não seja um coração da escassez, mas seja um coração da contribuição. Coloque em nós, Senhor, a alegria de oferecer, Senhor, tudo aquilo que o Senhor fará, não só para nós, mas através de nós. Nós queremos colocar diante de Ti a crise família. Queremos colocar, Senhor, o seu Adair, a Maura, a Heloísa, o Fred que está em cirurgia, Luiz Augusto, Vitor, Rafael, Pedro, Lara, Fabiana, pela saúde da Bernadette, por Silvana, por Christian, Silvinha, Denise, Cristina. Pedimos por todos os homens e mulheres de fé, pedimos pela viagem da Ana, Senhor, que nós possamos multiplicar tudo aquilo que o Senhor fará através de nós. Nós queremos pedir pelo Rogério, que está com Covid, os Mariana, Ivan, Isaac, Luísa, Terezinha, José Carlos, Cris, Daiane, família Garibaldi, por todas as famílias dos homens e mulheres de fé. Te pedimos pela Mari, Senhor, te pedimos pela Carol, pela família dela, por todos os projetos que o Senhor tem suscitado no coração dos homens e mulheres de fé, pela bebê Emanuele. Senhor, nós te pedimos, aumenta a nossa fé, aumenta a fé dos nossos, da nossa família. Te pedimos pelo Itamar, Luísa, Aldo, Mariná, Lívia, Murilo, Fábio, Gustavo, Fernanda, Elaine, por todas as pessoas, Senhor, que constroem esse grupo, que estão na intercessão, que oram por cada um. Nós te pedimos por Neuza, Silas, Daiane, Luciano, Ana, Valéria, Bruno, Luiz César, Fabiane, Itamar, Luiz, Maria Alice. Nós te pedimos, multiplica homens e mulheres de fé. Senhor, multiplica, que nós sejamos, Senhor, uma geração que multiplique a tua presença, o teu amor. Nós colocamos tudo isso no teu colo, Senhor. Te pedimos pela Andréa Lima, por Maria Luísa, Senhor, pela minha família, por todas as famílias, Senhor. Que nós possamos viver num tempo de tanta escassez, de crise, um Deus da abundância. É isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Todos os dias a gente tem um propósito para viver. E o propósito de hoje, né, é que a gente... São dois, né? Porque existe o fruto e existe a contribuição. Eu tenho entendido isso. Existe algo que a gente precisa transformar em nós. E toda vez que a gente ganha uma transformação, a gente também oferece isso diferente para o mundo. Por isso que os propósitos têm sido duplos, né? E isso não é algo pensado por mim. Isso é algo que, depois que a gente começou a fazer dessa forma, eu comecei a perguntar para Deus por que dois propósitos, né? E eu comecei a entender porque propósito, eu estudo propósito já faz um tempo, né? Mas nunca tinha me atentado como Deus, ele usa desses princípios, né? Propósito é sobre intenção e contribuição. Então é sobre algo que a gente vai mudar dentro, mas é sobre algo também que a gente vai contribuir fora. 20 segundos. Então a gente vai voltar para o propósito no meu Instagram, tá bom?